Eu já vou começar esse vídeo te dizendo que não dá para se livrar das emoções ruins. E também não dá para se livrar das emoções boas, nem das emoções negativas, das positivas, das certas, nem das erradas. Porque não existem essas emoções. Todas as emoções são naturais e elas fazem parte do funcionamento do nosso organismo. É isso mesmo. Eu sou Gabriela, psicóloga clínica e também da saúde, e tento trazer aqui para o YouTube a psicologia de uma maneira leve e prática que você possa aplicar aí na sua vida. Então, agora que a gente já sabe que não existe emoção ruim, emoção negativa nem errada, a gente vai combinar que a gente nunca mais vai usar esses termos para se referir às emoções, ok? Quando você quiser se referir a uma emoção que é difícil para você, você vai falar que é uma emoção desagradável ou desconfortável, ok? Então, mesmo que você faça o melhor tratamento psicológico existente, com o melhor psicólogo do Brasil, ou tome, sei lá, um medicamento mais moderno, mais top que existe, você nunca vai conseguir se livrar da sua ansiedade, você nunca vai conseguir se livrar da sua tristeza. Você vai continuar sentindo essas emoções ao longo da sua vida. Você vai aprender a lidar com essas emoções de uma maneira mais saudável, de uma maneira melhor para você. Vai aprender a regular elas, deixá-las mais proporcionais às situações, talvez, mas se livrar delas você não vai conseguir. Sempre vai ter situações que te fazem sentir ansiedade, ou que te fazem sentir triste, que te fazem sentir raiva, porque isso faz parte da sua vida. Então é importante também que a gente tire os nossos preconceitos, porque muitas vezes a gente tem construções sociais de caráter sobre as emoções. Então, por exemplo, se a pessoa sente raiva é porque é uma pessoa ruim, sendo que isso não faz o menor sentido. Se a pessoa sente raiva é porque ela é uma pessoa. Ponto. Todo mundo sente raiva. O simples fato de ser humano já significa que você tem essas emoções, porque, como eu falei, elas fazem parte do funcionamento do nosso organismo. Elas têm a função de nos sinalizar alguma coisa. Então, a estratégia que muitas pessoas usam de ignorar a emoção, de tentar fugir, evitar, né, fingir que tá tudo bem, não funciona, tá? A partir de hoje, a gente vai tentar uma nova estratégia, que é exatamente o oposto. Prestar atenção na sua emoção. Eu sei que isso parece assustador, mas acredita, confia em mim, esse é o melhor caminho. Porque quando a gente presta atenção nessa emoção, primeiro a gente se permite sentir, aprende a tolerar aquele desconforto. E essa é uma habilidade importante, já que, como eu disse, você vai sentir isso de novo no futuro, porque faz parte da nossa vida. E segundo, isso te permite identificar o que te gerou aquela emoção. A emoção é uma reação às situações que acontecem conosco. Então, você precisa prestar atenção no que você está sentindo e identificar o que fez você ter essa reação. E essa é uma etapa difícil, porque muitas vezes a gente fica procurando ali no externo, né? Só que às vezes a situação que nos leva a reagir com uma emoção desconfortável, ela tá dentro da gente mesmo, que são os pensamentos. É isso mesmo. Então, sabe aquele momento assim que você começa a pensar naquela vergonha que você passou lá em 2010 e de repente aquele sentimento volta de novo, é como se você estivesse vivendo aquilo hoje. É isso, tem pensamentos, não necessariamente lembranças, mas quase qualquer pensamento pode te gerar uma reação emocional, inclusive problemas imaginários que a gente cria. Então, quando a gente começa a pensar, e se fulano morresse, como seria a minha vida? E se tal coisa desse errado? Você começa a ter reações emocionais. Se você embarcar nesse pensamento e for mergulhando nisso, você vai ter reações, inclusive, muito intensas. Então, por exemplo, pessoas têm crises de ansiedade por pensar
que alguma coisa pode dar errado, sendo que na verdade não tem ainda nenhum indício de que aquilo realmente vai dar errado. É basicamente um problema imaginário que a gente cria e a gente sente a emoção como se aquilo realmente fosse um problema ou realmente estivesse acontecendo. Então, por isso que é importante a gente identificar o que está levando a gente a sentir aquilo, seja um pensamento, seja uma situação, para que a gente possa lidar com isso. Então, eu posso, por exemplo, tentar prevenir essas coisas, essas situações, ou eu posso aprender a lidar com essas situações de uma maneira diferente, ter um novo olhar diante disso, porque a forma como nós interpretamos as situações também faz toda a diferença, né, em como a gente vai reagir a essas situações. Então é isso, basicamente o objetivo desse vídeo é psicoeducar sobre as emoções, como que não existem emoções ruins, a gente precisa das emoções, elas são importantes e a gente pode aprender sobre nós mesmos quando a gente presta atenção nas nossas emoções. E isso é algo que a gente pode e deve trabalhar em psicoterapia, principalmente se você tem dificuldades muito grandes que te trazem prejuízos, né, problemas aí na sua vida. Dificuldades em lidar com essas emoções, talvez emoções desproporcionais, então reações emocionais que vão muito além do que normalmente as pessoas costumam ter diante de certas situações, ou também reações muito abaixo, né, do nível que a maioria das pessoas costuma ter. Então, se você, por exemplo, tem dificuldade de sentir, muitas pessoas relatam que não conseguem sentir diante de determinadas coisas. Se você apresenta esses problemas, eu indico para você buscar a ajuda de um profissional da psicologia que vai poder te ajudar a entender e a lidar melhor com isso. Inclusive, eu tenho horários para atendimento, então você pode encontrar minhas demais redes sociais e o meu contato para agendamento aqui na legenda desse vídeo. Eu espero que tenha sido útil. Até a próxima!